A todos. E o terceiro módulo do curso de auxiliar administrativo da Concreta. Esse módulo a gente denomina de módulo contábil. É um módulo ligado ao tratar dos aspectos contábeis que todo auxiliar deve saber de forma mínima. Então, o objetivo desse módulo vai estar voltado principalmente para as questões mais contábeis e dentro da empresa, certo? Desde já reforço mais uma vez a nossa metodologia de aula, que seguirá o mesmo formato do módulo passado. Para quem não estava no módulo passado, que só precisa desse, a nossa metodologia serão 2 horas de aula, mais 1 hora para que vocês respondam uma lista de exercícios. Essa lista de exercícios ela vale pontuação extra, para caso vocês não alcancem a média, para ajudar, ou até para aumentar a nota. E serão 3 listas de exercícios, nas aulas 1, 2 e 3. A aula 4 é uma aula mais curta, de 1 hora, e depois uma revisão e a prova. Então serão 3 listas de exercícios que valem pontuação extra de 2 pontos. Então é uma boa avaliação. E na quarta aula nós faremos a aula mais curta, uma revisão e em seguida a nossa prova, certo? Lembrando também, para quem não estava no outro módulo, a prova ela é feita exclusivamente com os conteúdos que são abordados nas aulas. Então, prestem muita atenção nas aulas, anotem, porque as questões elas são basicamente as mesmas que a gente vai tratar aqui nas nossas aulas. Então, é uma prova fácil, é uma prova intuitiva. E, além disso, terão os nossos momentos aí nas aulas Nas aulas não, minto, desculpe. Da pós-aulas que eu vou estar disponível via WhatsApp para tirar as dúvidas de vocês, tá certo? Então, é um módulo mais fácil do que o módulo financeiro. Esse módulo contábil é um módulo mais teórico, assim, mas ao mesmo tempo ele é muito detalhista. Então, nós temos que focar bem nos conceitos e saber diferenciar uma coisa da outra. Nós vamos ver aqui nessa aula de hoje que é uma coisa muito comparativa, vamos estar o tempo todo comparando uma situação com outra, um tipo de determinado assunto com outro. Então, assim, eu peço que vocês tenham muita atenção, que vocês tenham sejam bem criteriosos mesmo, tenham muita atenção nesse módulo, porque a gente pode acabar incorrendo, desculpem, em pegadinhas, em confusão dos conceitos. Então, para isso é que serve, além da aula, um momento de tiração de dúvida e a lista de exercícios para que vocês assimilem o assunto de forma correta, ok? Dito isso, então aí, ó, os objetivos do módulo é proporcionar os conhecimentos básicos para que os alunos, ao ingressarem no mercado, tenham as noções dos princípios contábeis que regem as empresas. Como eu falei, são conceitos básicos, a gente poderia aprofundar muito mais esses conhecimentos, mas como aqui é um curso profissionalizante, um curso técnico, a gente foca apenas no que vocês precisam saber. E caso vocês se interessem depois, aí vocês vão para uma faculdade de contabilidade, administração ou economia, para que essas noções sejam aprofundadas e vocês vejam, digamos, uma coisa mais global, assim, certo? E o segundo objetivo do módulo é trabalhar o microempreendedor individual. A gente vai ver muita característica de MEI,
de como o microempreendedor individual trabalha, porque muitas vezes, não sei qual é o perfil de vocês, mas podem ter pessoas que queiram fazer seu próprio negócio, que já tenham seu próprio negócio e queiram aprender algumas coisas. Então a gente também foca nessa área do empreendedorismo e a gente vai ver vários aspectos do microempreendedor, inclusive já na aula de hoje nós vamos ver possibilidades, características do microempreendedor, vamos ver vantagem, vamos ver desvantagem. E nas outras aulas a gente vai ver o que é que uma empresa, tanto o microempreendedor quanto a grande empresa, vamos ver em quais situações eles vivem no dia a dia. Nós vamos ver a questão de nota fiscal, nós vamos ver tributações, nós vamos ver demonstrativos, eu acho que a gente vai ver também um pouquinho. Então, assim, tem muita coisa esse módulo muito interessante, um módulo muito teórico, mas que ao longo da explanação, vocês vão ver que ele também é um módulo muito prático, porque são situações constantes que nós vamos viver no nosso dia a dia dentro da empresa, certo? Então, o que a gente vai ver hoje? A primeira aula desse módulo, eu considero assim que é a aula mais, digamos, importante do módulo, e por isso que ela é a primeira, porque sem essa aula aqui você não consegue compreender as outras aulas, porque tudo aqui é o início. Então nós vamos ver aqui, ó. Desculpem, gente, eu tô um pouquinho gripado, então eu tô tossindo toda hora aqui, mas vai dar certo aqui. Então, nós vamos ver aqui Constituição Empresarial, que do que é que se constitui a empresa, nós vamos ver a definição do que é empresa, nós vamos ver o que é que uma empresa faz, nós vamos ver pessoa jurídica de direito público, pessoa jurídica de direito privado, nós vamos ver a diferença do que é uma pessoa física de uma pessoa jurídica, nós vamos ver o que é o contrato social, nós vamos ver a importância desse contrato social, nós vamos ver as modalidades de empresas, quais são os tipos de empresas, suas classificações e, por último, o microempreendedor individual, tá certo? Então tá certo? Vamos lá. Então vamos começar com a Constituição Empresarial. Qual é a definição de Constituição Empresarial? Ou seja, o que é uma empresa? A gente sempre fala, eu trabalho na empresa, uma empresa, trabalho na organização, eu trabalho na indústria, eu trabalho no comércio, que é uma empresa. Mas você já parou para se perguntar o que é uma empresa? A definição de o que é uma empresa é justamente essa aqui, ó. A definição de empresa é uma unidade produtora. O que é uma unidade produtora? Uma organização que produz alguma coisa, seja ela um produto físico, produto digital, uma prestação de serviços, enfim, tudo que produz alguma coisa é uma indústria, é uma empresa, desculpe. Ou organismo econômico através do qual são reunidos, combinados e organizados os recursos humanos. O que seriam esses recursos humanos? Nós, as pessoas que lá trabalham, a nossa capacidade intelectual, a nossa força de trabalho, a nossa juventude, enfim, todos os recursos humanos que você pensar que se relacionam a pessoas são os recursos humanos. A matéria-prima, ou seja, nenhum produto pode ser feito sem que não haja uma matéria-prima. E aí podem pensar o que vocês quiserem. O que é que precisa para fazer um computador, por exemplo? Precisa
dos softwares, né? Dos mecanismos internos, precisa de ferro, precisa de condutores de eletricidade, enfim. Só para dar um exemplo bem avulso, assim, que são matérias-primas, então tem que estar lá. Os equipamentos, ou seja, as máquinas, e aqui dentro da economia a gente chama de capital fixo, mas equipamentos também valem, ou seja, o homem ele não consegue produzir sem as máquinas hoje, né? Não existe mais a produção artesanal dentro de uma empresa, principalmente depois da primeira revolução industrial, lá no século XVIII. Então, a partir do século XVIII, as indústrias elas produzem através dos maquinários. Então, nenhuma indústria hoje no mundo sobrevive sem maquinário. Então, tá valendo. Então, a gente tem que pensar também que é os maquinários. E o capital. O que é o capital? O dinheiro. Afinal de contas, não se pode criar uma empresa do nada, não é mesmo? Então, percebam ó, que uma indústria, ou melhor, uma empresa, ela só pode ser considerada empresa se ela consegue reunir isso aqui. Ó. Gente, eu ainda não me dou com esse negocinho, mas vocês sabem o que é que eu estou querendo circular aqui. Então, ó, recursos humanos, repetindo, recursos humanos o que é? A nossa força de trabalho, a nossa qualificação, a nossa disponibilidade de estar na empresa. Então, tudo isso é recursos humanos. E a gente vai ver mais lá na frente também. Acho que tem um módulo só para recursos humanos. A matéria-prima para desenvolver o produto, o equipamento para desenvolver o produto e o capital, ou seja, o dinheiro. Certo? Esses quatro. Porém, esses quatro, eles podem estar reunidos, porém, ele só será considerado uma empresa completa se tiver isso aqui, ó, com a intenção de desenvolver um determinado ramo de atividade econômica para o fornecimento de bens e serviços com o objetivo de, e aí eu grifo bem essa palavra aqui, ó, lucro. Nenhuma empresa, ela sem querer reunir tudo isso para atividade econômica, ou seja, um determinado ramo de atividade econômica, no caso que a gente falou aqui, as indústrias de computador, que forneça um bem, nesse caso aqui o computador, ou um serviço, com o objetivo de lucrar. O que é o lucro? Ganhar mais dinheiro do que gastar, certo? Então, esse aqui, inclusive, é a questão de prova, já logo avisando. Vocês precisam saber o que é. Ainda não me dou com essa canetinha, mas eu vou, daqui para o final do curso, eu consigo dominar ela. Então, ó, vocês precisam saber o que é isso aqui, ó. Questão de prova. Certo? Aí vocês perguntam, professor, então uma organização não governamental, uma ONG, ela não é uma empresa? Sim, ela não é uma empresa porque, ó, apesar de ela ser um organismo que muitas vezes reúne recursos humanos, reúne dinheiro, reúne equipamentos, ela não, e muitas vezes prestar um serviço, a organização não governamental, ela não tem, ó, o objetivo de lucrar. Então, muitas vezes as pessoas se confundem quando trabalham em uma ONG ou trabalham em algum filantrópico. Ah, é uma empresa. Não, não é uma empresa. Justamente por isso, porque ó, os organismos econômicos só se constituem empresa se atenderem todos esses requisitos aqui, ó. E principalmente
esse último aqui. Então, na economia capitalista, isso aqui, ó, é o que vale. Ok? Bem explicitado isso aqui, vamos para a próxima. Vocês viram aqui que isso aqui é a definição, digamos, formal do que é uma empresa, não é? É a unidade produtora que se reúne recursos humanos, matéria-prima, equipamentos e dinheiro que prestam um determinado serviço ou produzem um bem de uma atividade econômica com o objetivo de oferir lucro. Pelas normas contábeis, a definição contábil de empresa ela já é outra. Percebam aqui, ó, que é por isso que eu botei aqui Constituição Empresarial e Normas Contábeis, porque existe uma diferença entre a definição formal e a definição contábil. Então, pela definição contábil, que eu particularmente considero menos rica do que a definição formal, e vocês vão ver por quê, ela se caracteriza em três pontos, de acordo com o artigo 966 do novo Código Civil Brasileiro. A primeira é basicamente parecida, na verdade não, é a segunda. A primeira, ela já traz uma nova definição, quando fala que a empresa se caracteriza-se como pessoa jurídica. Nós vamos ver isso daqui a pouco, o que é. Constituída por mais empresários, sócios ou acionistas. Você pergunta, professor, mas não é a mesma coisa? Aí eu falo, não, porque ó, muitas vezes um empresário ele não é sócio ou acionista da empresa. Por quê, professor? Muitas vezes ele é apenas um executivo que está ali liderando a empresa, no caso, no cargo de presidente. Muitas vezes os sócios, ou seja, vamos supor que nós criamos uma empresa de bebidas, vamos supor. Pronto, não precisa nem criar, vamos pegar a Ambev. A Ambev, como todo mundo sabe, é uma empresa multinacional que está presente quase no mundo todo e que ela é formada por 3 sócios, né? Jorge Paulo Lemann, que é o principal, o maior sócio, o Beto Sucupira, o terceiro eu esqueci agora qual foi. Mas assim, o Lemann, ele é o maior acionista, o maior sócio, perdão. Às vezes até a gente confunde os conceitos. Então, eles 3 fundaram a Ambev. Cada um deu um aporte de dinheiro. O Lemann, como deu mais, ele é o maior sócio, tem a maior participação societária. Quando a Ambev começou a crescer e aí expandiu suas ações e tal, e precisava de mais dinheiro, eles fizeram o quê? Abriram a Ambev para a Bolsa de Valores. Então, lógico, com eles detendo ainda a maior parte da Ambev, e outras pessoas compravam ações da Ambev. Então, eles se tornaram acionistas, ou seja, os donos de uma parte da empresa. Então, percebam, ó, já temos aqui os sócios, que quase sempre também são acionistas maioritários, mas também existem acionistas que não são sócios. E muitas vezes os sócios ou os acionistas, através do conselho de acionistas, escolhem um presidente para a empresa, que muitas vezes pode ser um acionista, um sócio ou não, como é na maioria dos casos. Então, é uma pessoa que trabalha na empresa, que não possui ações, mas trabalha na empresa, então ela vira
um empresário. Certo? A segunda questão da normas contábeis considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens e serviços. Então, se você trabalha em uma empresa de forma profissional, ou seja, carteira assinada, toda aquela coisinha que exerce uma atividade econômica organizada e que essa organização esteja voltada para produzir ou circular um bem, no caso da Ambev aqui seriam bebidas, ou uma prestação de serviço, você pode ser considerado um empresário. Vamos para o terceiro aqui. Os sócios ou acionistas podem ser tanto empresários, ou seja, uma pessoa física, quanto outras empresas, pessoas jurídicas. Aí aqui os perguntam só. Uma empresa pode ser dona de outra empresa? Pode. Um exemplo é a própria Ambev. A Ambev ela tem participações muito grandes em empresas como as lojas americanas, como a Burger King, como a Budweiser, como a Corona, não o coronavírus, gente, mas a Corona cerveja. Então, por que a Ambev comprou o que? Ações da empresa ou comprou uma parte da sociedade dos donos anteriores. Então, nesse caso, uma outra empresa, uma pessoa jurídica, é dona de uma outra parte de uma outra empresa, tá certo? Mas também poderia ser um empresário, ou seja, uma pessoa física e fazer aquele aporte, tá certo? Continuando aqui, a constituição de uma empresa obriga que seus atos constitutivos, ou seja, toda a formalização de documento da empresa, para que a empresa nasce, a gente vai ver isso daqui a pouco, eles têm que estar obrigatoriamente registrados no registro de comércio ou no registro civil das pessoas jurídicas. Não tem por onde correr. Qualquer empresa que nasce, ela tem que estar registrada em um desses dois aqui. Quando dois ou mais empresários ou sócios constituem uma empresa, esta denomina-se sociedade. Quando somente um empresário, denomina-se individual. Então, qualquer empresa que tem, digamos, dois ou mais donos é denominada de sociedade. E a gente vai ver daqui a pouco que tem vários tipos de sociedade. Quando é somente uma empresa, ela é denominada empresa individual. Então vamos lá. Estabelecido isso aqui, aí vocês perguntam, professor, mas a gente viu aqui que o senhor falou que tem pessoa física. Volta aqui. Aqui. Deixa eu botar o pincelzinho. O senhor falou que falou tanto de pessoa física e pessoa jurídica, mas o que raios é pessoa física e pessoa jurídica? Eu deixei propositalmente essa explicação para depois de eu explicar a Constituição Empresarial, que eu acredito que certamente vocês suscitaram essa dúvida, inclusive de pessoas que já conhecem ou não conhecem a definição. Então, eu acho que fica mais didático a gente poder explicar.
Tá certo? Vamos lá. O que é pessoa física? Ó, é todo indivíduo, homem ou mulher, que possua o documento de cadastro junto às instituições públicas e privadas. CPF, CI e RIC. CPF a gente já sabe, CI, carteira de identidade, e RC nada mais que o registro de nascimento. Então, ó, todos nós temos isso aqui. Temos, né? Então, a gente já... Quem são as pessoas físicas? Todos nós que nascemos e somos registrados, possuímos carteira de identidade, CPF, nós já somos considerados pessoas físicas. Ó, CPF, que hoje já quase não tem isso aqui, né? Geralmente está vindo com a identidade. E a carteira de identidade eletrônica, o chamado RIC também, que vai ser o modelo futuro aí, que ainda não foi aprovado, mas que vai ser muito importante isso aqui, porque vai reunir todos os documentos, ó. Vai reunir o chip de memória, data de nascimento, cor da pele, altura e peso, um relevo tátil, material, que vai ser um cartãozinho, um código de segurança, sua fotografia normal, aquela fotografia bonitinha que a gente tira, né, na hora do registro de nascimento. Então, pessoa física nada mais é do que todos nós que nascemos e somos registrados e que temos documentos que nos identificam. Nós somos pessoas físicas, certo? Se tratando de atividade mercantil, ou seja, de atividade industrial, pessoa física pode exercer vários trabalhos, independente de estar prestando serviço para alguma empresa, como faz, por exemplo, o profissional autônomo. Nada mais é do que o que? Uma pessoa que não é registrada em carteira, mas que ele presta algum tipo de atividade de consultoria, atividade terceirizada. Então, profissional autônomo nada mais é do que também uma pessoa física. Porém, ele não tem vínculo com nenhuma empresa e é independente. O profissional autônomo deve estar cadastrado na prefeitura de sua cidade e recolher anualmente o imposto para poder exercer sua profissão e possuir registro para recolhimento das contribuições previdenciárias. Então, é como se, por exemplo, eu tivesse uma empresa ou uma empresa não, se eu tivesse uma profissão de consultor, por exemplo, e aí uma determinada empresa, vamos supor, a própria Concreta, nos chamasse e assim, olha, a gente está precisando aqui de que você olhe a nossa estrutura organizacional, olhe como é que estão os processos e tal. Aí você vai, passa um tempo lá, né, analisando, vê tudo aquilo direitinho, tal. Então, e a Concreta, no caso, me pagaria um determinado valor mensal ou semestral, dependendo do tempo, para que eu exerça aquela atividade. Eu, enquanto consultor, eu tenho que estar registrado na prefeitura e pagar meus impostos anualmente como profissional autônomo, certo? Vamos aqui, ainda me batendo com a caneta. Pessoa jurídica. A pessoa jurídica refere-se a toda empresa ou entidade com responsabilidade perante a lei. Então, percebam que aqui já é uma definição. A pessoa física somos nós, registrados com CPF, com carteira de identidade, registro de nascimento. Então, a pessoa jurídica já é a empresa. Como é que ela faz isso, professor? Com o CNPJ.
o que é o CNPJ? Nada mais é do que o registro de nascimento da empresa. A partir do momento em que você cria um CNPJ, que você registra o seu nome, o nome da empresa, no caso, perante a lei, melhor dizendo, aquela empresa é como se fosse uma pessoa, ou seja, vão se desassociar os atos entre a pessoa física e a pessoa jurídica. Ah, professor, eu não entendi. Vamos lá. Vamos pegar um exemplo aqui. Supondo que eu, Gessner, sou uma pessoa física, né, obviamente, e aí eu decido criar uma empresa de coleta de lixo. Aí eu vou lá no registro comercial e com todos os documentos, com toda a documentação e registro. Aí abro a empresa chamada, deixa eu ver, Porcos Limpos Coleta. É um nome meio estranho, mas enfim. Vamos lá. A partir da minha Porcos Limpos, eu tenho um número de CNPJ, que é um documento que vai possuir um número só meu, o endereço da minha empresa, o tipo, enfim. E aí, depois de um tempo, se descobre que a Porcos Limpos, Deus me livre e guarde, que isso nunca aconteça se algum dia eu criar uma empresa, a Porcos Limpos, ela é envolvida em um escândalo de corrupção. Obviamente, eu, enquanto dono, vou ser responsabilizado pelos atos, enfim. Ou se for algum funcionário meu, mas percebam que recai no nome da empresa. O que vai ficar sujo, entre aspas, é o nome da empresa. Então, tá certo? Só para que vocês tenham uma definição mais clara do que eu estou querendo dizer. Então, aí, a pessoa jurídica refere-se a toda empresa ou entidade com responsabilidade perante a lei. Podem ser universidades, organizações nacionais e internacionais, associações e até partidos políticos, ou seja, toda organização, com fins lucrativos ou não. Quando eu falo isso, aí vocês perguntam, professor, mas o senhor falou aqui há alguns minutos atrás que uma ONG não é uma empresa. De fato, ela não é empresa, mas ela é uma pessoa jurídica. Então aí vai também um ensinamento. Toda empresa é uma pessoa jurídica, mas nem toda pessoa jurídica é uma empresa. Porque existem outras organizações sem fins lucrativos, como por exemplo as universidades, organizações nacionais e partidos políticos, que são organizações, fazem um determinado ramo, mas elas não querem lucro, mas elas precisam ser registradas como pessoa jurídica. Então, vale essa frasezinha aí. Volto a repetir. Toda empresa é uma pessoa jurídica. Porque ela tem que estar registrada como pessoa jurídica para ser uma empresa, para poder exercer as atividades visando o lucro. Mas nem toda pessoa jurídica é uma empresa, porque existem outros órgãos que precisam ser registrados também como pessoas jurídicas por lei, para que possam exercer suas atividades sem fins lucrativos. Então, continuando. A pessoa jurídica só nascerá após o seu registro nos órgãos públicos competentes. Volto a repetir, inclusive grifei. Só nascerá após o seu registro nos órgãos públicos competentes. E nós já falamos quais órgãos são esses, né? O registro comercial, o registro civil. E a empresa terá vida útil enquanto obedecer os parâmetros legais pelo qual foi aceita, tendo as pessoas que a constituem o direito de extingui-la através de ato deliberativo próprio. Pessoa jurídica, assim como a pessoa física, tem direitos e deveres e pode efetuar compras a prazo e cadastros em bancos. Para isso, como eu já falei,
exige o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, documento que, como eu já disse também, vai possuir uma numeração específica e dados da empresa, como endereço, tipo de sociedade, razão social, nome fantasia e etc. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo de um CNPJ, para que a gente possa ver direitinho aqui. Percebam, temos o número de inscrição, que é principalmente o número do CNPJ que vai ser levado para a empresa. Nós temos aqui a data de abertura, o nome empresarial aqui, 10 de agosto, ou seja, é o nome da empresa. O título do estabelecimento, ou seja, o nome fantasia, que pode ser a mesma coisa no nome empresarial, mas às vezes não é. Ela botou aqui Choice. Código de descrição da atividade econômica principal. Aqui vale um adendo, porque toda empresa, todo ramo de atividade, no caso, ela tem um código específico do CNPJ. Então, nesse caso aqui, o 52337/01, que é comércio e varejista de calçados, toda empresa que for de calçados, comércio e varejista, vai ter esse código aqui, de 5337/1. Código de descrição das atividades econômicas secundárias não informado. O que é que significa isso aqui? Significa que a única atividade dela vai ser o comércio varejista. Ela não vai ter nenhuma outra atividade secundária. Então, se por exemplo, se fosse comércio varejista de calçados e comércio varejista de roupa, aí botaria aqui, atividade secundária, mesmo códigozinho para cá. Código de descrição da natureza jurídica 3999.9, associação privada. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que essa associação aqui, associação privada, que tem um ou mais donos, e que ela não é uma empresa pública. Se a empresa fosse pública, estaria aqui na natureza jurídica um outro código com o nome associação pública. O logradouro, que é o quê? O endereço, Avenida Tenente Marques, número do endereço, aqui um complemento que eu poderia colocar. Deixa eu subir um pouquinho aqui para que vocês vejam. CEP, bairro ou distrito, município, unidade federativa, ou seja, o estado, situação cadastral ativa, que significa que a empresa está em funcionamento. Se um dia, porventura, essa empresa aqui fechar, a situação aqui fica desativada. Data de situação cadastral, ou seja, a data que fez a abertura. Motivo, situação cadastral, isso aqui geralmente não se preenche, se for alguma coisa especial. E aí, quando já vem aqui embaixo a situação especial, a data da situação especial, certo? Isso aqui que é um CNPJ. Toda empresa tem um desse aqui, E, lembrando, o que é o número, quando fala número de CNPJ, isso aqui, Então, se a gente botar lá no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, no site, e colocar esse número aqui, a gente vai achar essa empresa aí, certo? Então, pergunta: quem pode constituir uma pessoa jurídica? Para constituir uma pessoa jurídica, 2 ou mais pessoas. Lembra que eu falei que se a empresa tiver 2 donos ou mais é uma sociedade.
ou se não, uma empresa individual, se for apenas um dono, 2 ou mais pessoas que desejam efetuar uma atividade lucrativa ou não estabelecendo seu registro, ou seja, tem que ser 2 pessoas físicas. Atualmente, a nossa legislação já permite a abertura de empresa por apenas um proprietário, como eu já falei. Para que a pessoa possa abrir uma pessoa jurídica, ela tem que estabelecer esses seguintes requisitos aqui. Primeiro, ser maior de 18 anos ou já ser emancipado, ou seja, você ter como comprovar que você já vive você já tem a sua renda, você já consegue viver por conta própria, emancipado dos seus pais. Segundo requisito, possuir cadastro de RG ou CPF. Isso é óbvio, né? Para você ser uma pessoa física. Ter residência fixa, ou seja, você ter um lugar onde você vive que as pessoas possam te encontrar. Por motivos óbvios de se der merda alguma coisa da empresa, as pessoas saberem onde te encontrar, se a empresa falir, enfim, qualquer outra coisa. Pode botar aqui. Possuir capital inicial, ou seja, ter dinheiro para abrir uma empresa. Não está respondendo processo judicial que impeça de exercer atividade mercantil. Isso é importante. Você tem que estar com a ficha limpa. Se você tiver qualquer processo que levante dúvidas ou suspeitas sobre a sua idoneidade, sobre a sua hombridade, você não pode abrir empresa até que o processo seja finalizado e porventura você ser inocentado. Se você for culpado, você não pode abrir empresa. E uma observação que eu botei aí: pessoas físicas menores de 18 anos podem constituir uma pessoa jurídica, empresa, somente como sócios cotistas. O que é sócios cotistas? Que participa da sociedade somente com capital social. Ele não pode gerir a sociedade. Isso acontece muito, gente, nos Estados Unidos, no Vale do Silício, onde havia as grandes empresas de computação, de tecnologia. Muitas delas foram idealizadas por jovens com menores de 17 anos, ou menores de 18 anos, desculpa. E aí como é que faz para poder surgir essa empresa? Que a ideia não pode ser perdida, né? Então geralmente eles se unem com pessoas maiores de idade e fundem a empresa, né? E aí conseguem dinheiro, anunciantes para poder gerir, abrir a empresa, e aí eles ficam apenas como capital social, ou seja, como cotistas até assumir a idade. Depois que assumir a idade, eles fazem um acordo e ele passa a gerir aquele negócio, certo? Mesma coisa aqui no Brasil. Se acontecer algum dia, eu não conheço casos de empresas que foram abertas por jovens com menores de 18 anos. Mas se porventura acontecer no Brasil aqui, ou se você que é menor de 18 anos e quer abrir uma empresa, já fique atento nisso aí. Certinho? Vamos nessa. Então, meu povo, a gente falou sobre, alguns minutos atrás, bem no início da nossa aula, que quando uma empresa ela é fundada por uma pessoa, ela é uma empresa individual, ou seja, ela tem um único dono, um único proprietário. Quando 2 ou mais se juntam, eles formam uma sociedade, né? Mas aí, o que é sociedade? O que é essa bendita sociedade? Então, a gente vai agora falar um pouquinho sobre o que é sociedade. Nós vamos ver os tipos de sociedade, quais são as vantagens e desvantagens dela. Ok? Então, a sociedade
eles celebram um contrato de sociedade as pessoas que, e aí volta, puxa aqui, ó, reciprocamente se obrigam. O que eu quero dizer com isso? Reciprocidade, eu sei o que é reciprocidade. O desejo em comum. Então, quando duas ou mais pessoas em comum acordo, a gente poderia botar isso aqui, reciprocamente se obrigam, em comum acordo, eles chegam à decisão de se juntarem e contribuir com bens e serviços para o exercício de uma atividade econômica e partilham entre si dos resultados. Eu tinha um professor que me deu aula quando eu tomava um curso muito parecido com esse no Senac, que ele dizia para mim que a sociedade empresarial era como um casamento. E de fato, se a gente for parar para analisar, é um casamento, porque duas pessoas se juntam com o mesmo desejo e se obrigam mutuamente a partilhar os resultados e caminhar juntos em comum para uma determinada coisa. No caso do casamento, de se casar, construir família e enfim, esquece. Eu ia falar um negócio que não esquece. E a mesma coisa na empresa, né? Duas pessoas ou mais se juntam para poder criar um organismo, no caso uma empresa, e partilhar os resultados, sejam eles bons e ruins. A atividade pode restringir-se à realização de um ou mais negócios determinados. Como eu falei, pode ser criar uma empresa com diversas atividades, né? Às vezes você cria uma empresa, sou uma distribuidora. Você é uma distribuidora, uma transportadora, você é um organismo produtor e distribuidor, enfim. Então pode ser isso tem a ver com, deixa eu voltar aqui, com isso aqui, ó. Descrição das atividades econômicas principal e secundária. Principal e secundária. Eu posso ter uma ou várias atividades. Certo? Então vamos lá, ó. Vamos falar sobre os tipos de sociedade. São, deixa eu ver quantas são, acho que são 8. 9. Pronto, vamos explicar aqui cada uma das 9 tipos de sociedade. Desde já, avisando novamente, tipo de sociedade, vou até grifar aqui para que vocês vejam, tipos de sociedade será uma das questões da nossa prova. Certo? Fiquem bem cientes disso. Então vamos lá. Sociedade simples, que é a sociedade civil, ela é o primeiro tipo porque é o modelo mais básico, é o modelo mais simples, porque é válido somente para as atividades de prestação de serviço. Toda e qualquer empresa que, ao se criar, denomina-se que será uma empresa de prestação de serviços, no contrato social, que a gente vai ver mais lá na frente, daqui a pouquinho, vai estar lá o tipo, quando no contrato social tiver tipo de sociedade, ela obrigatoriamente tem que ser uma sociedade simples. Porque é voltada especificamente para a prestação de serviços, ou seja, o ramo de atividade se enquadra nela, e aí ela obrigatoriamente tem que prestar isso, porque senão ela vai incorrer em erro e ela não vai ser aceita no registro do CNPJ. E as regras da sociedade simples são regidas pelo novo Código Civil. Eu poderia muito bem trazer as regras aqui do novo Código Civil que tratam
de sociedade simples, mas vai ficar uma aula muito cansativa e vai ficar uma aula, digamos, muito mais técnica e embasada e vai acabar se tornando chato e repetitivo, porque afinal de contas estudar Whey, a gente teve que estudar Whey, regra por regra, então ia demorar muito tempo, então o tempo acaba não nos ajudando. Mas o que vocês precisam saber basicamente, por enquanto, é isso. Caso vocês queiram saber mais sobre as regras, ou querem vão trabalhar em empresa de prestação de serviço, ou vocês querem criar uma empresa de prestação de serviço, ou vocês têm só curiosidade mesmo, no nosso momento de tirar dúvidas, eu posso passar um link para vocês com as regras de sociedade civil do Código Civil, posso ajudar vocês um pouco nisso, apesar de não ser muito minha área de leis assim, mas eu conheço um pouquinho, a gente pode ajudar, tá certo? Mas, especificamente falando, basicamente falando, o que vocês precisam saber é que sociedade simples é exclusivamente para prestação de serviço, certo? Beleza? Então vamos para a próxima. Sociedade em comandita simples é um modelo de sociedade empresarial que tem um pouco mais de complexidade, estando os sócios divididos em duas categorias, comanditados e comanditários. Os comanditados são pessoas físicas que são responsáveis pelas obrigações fiscais do empreendimento, ou seja, todas as questões fiscais de recolhimento de impostos, pagamento de impostos, de gerenciamento de recursos fiscais em uma sociedade comandita simples, são os comanditados que vão fazer. E aí não se preocupem com essas obrigações fiscais, porque nós vamos ver isso nas próximas aulas. Vocês precisam ter na ideia que existem em uma sociedade em comandita simples, isso vai ser bem delimitado. Enquanto os comanditários têm responsabilidade limitada pela sua cota, ou seja, por aquilo que ele tem na empresa. Lembre aí das ações, do capital inicial, do capital social, a questão dos acionistas e sócios, que é mais ou menos isso aí. No momento em que o contrato social for elaborado, e nós vamos ver isso daqui a pouquinho, deve-se discriminar essas duas categorias. Ou seja, caso algum dia vocês queiram trabalhar em sociedade de comandita simples, no contrato social, que a gente vai ver daqui a pouquinho, que é um contrato social, vai ter que estar lá bem explicado quem serão os comanditários e quem serão os comanditados, certo? Aqui. Mas o próximo até aqui acho que está tudo ok. Acho que essas duas são bem simples. Sociedade em nome coletivo, que é o nosso terceiro, trata-se do tipo de sociedade empresarial em que todos os sócios devem responder, pelas obrigações, sejam elas fiscais e ou financeiras. E aí já vem um baque muito forte, porque a sociedade em nome coletivo ela é diferente da sociedade em comandita simples, porque se na comandita simples se dividem entre as obrigações fiscais e a responsabilidade da cota, na sociedade em nome coletivo todos são responsáveis pelas obrigações fiscais e financeiras. No contrato social, é possível limitar a responsabilidade dos sócios. Uma das características desse modelo de sociedade é que o nome da empresa geralmente vem a expressão que indica a coletividade, como companhia ou CIA, entre outros. Então, toda vez que você vê uma empresa como postos de gasolina, Zezinho da Feira e CIA, só dar um exemplo bem bobão assim.
vocês já sabem que no contrato social dessa empresa é uma sociedade de nome coletivo, porque existem uma ou mais pessoas que são responsáveis por todas as obrigações fiscais ou financeiras. Geralmente tem muito disso aqui de nome sociedade de nome coletivo e a sociedade de... Eita, cadê a caneta? E a sociedade em comandita simples, essa aqui, ela está sendo muito... Quase não existe mais aqui no Brasil. São bem poucas mesmo. Hoje é mais a sociedade em nome coletivo, porque vocês conseguem imaginar por que a sociedade em comandita simples ela está extinta, quase extinta, e a sociedade coletiva muito forte. 20 segundos para vocês pensarem. Bom, se você pensou em que a sociedade de nome coletivo ela agrega mais os donos das empresas e, digamos, você se sente mais pertencente à empresa, você acertou. Sociedades em comandita simples é muito cômodo ter apenas uma pessoa que é responsável uma ou pessoas responsáveis pelo financeiro, pelas obrigações fiscais, que geralmente dão maior, digamos, um maior pau, ou seja, tem mais trabalho. E enquanto as outras ficam responsáveis apenas pela sua cota ali, tudo tranquilo. E aqui na sociedade não coletiva, não. Você é obrigado a saber de tudo da empresa, você é obrigado a estar ali presente no dia da empresa, você é obrigado a ter conhecimento de tudo que está acontecendo, porque você também é responsável por aquilo, certo? Até aí, tudo ok? Tudo ok, né? Então vamos para o próximo. A 4, que é a Sociedade Limitada, LTDA, bastante comum no Brasil, pelo próprio nome vocês já conseguem ver, porque, ó, olha só isso aqui, isso aqui é muito comum para vocês já devem ter visto muito isso aqui, ó, LTDA, bastante comum no Brasil. A sociedade limitada se caracteriza pela existência de mais de um sócio, que podem ser pessoas físicas ou jurídicas. Então, a sociedade limitada ela pode ser, por exemplo, composta de 2 sócios, uma pessoa física e uma pessoa jurídica, pode, ou de 2 pessoas jurídicas, ou de 3 jurídicas e 2 físicas, enfim. Ela digamos, não tem uma definição. Assim. O sócio tem a participação com base na sua cota. Então, a sociedade limitada, vamos supor, ela estabelece 4 cotas de 25%. Um exemplo. A empresa terá apenas 4 sócios, cada sócio é responsável por 25% da empresa. Então, cada um lá é responsável. A participação é definida na cota. Nessa configuração, é necessário que haja a figura de um administrador que será o representante legal da sociedade. Então, vamos pensar aqui, por exemplo, nessa empresa nossa de 4 pessoas, ou de 4 sócios, perdão, e aí eles resolvem ter um administrador que vai ser responsável pela sociedade. Tem que ser um consenso entre esses quatro administradores, e eles escolhem uma pessoa que será responsável e o representante legal daquela sociedade. Os sócios devem votar para eleger o administrador, como eu falei. Se estiver devidamente discriminado no contrato social, é possível que a administração fique a cargo de um grupo de sócios e não somente de um. Isso aqui é muito importante, porque muitas vezes, vamos supor, essa empresa é nossos 4 sócios, no contrato social, por algum erro ou por alguma falha de interpretação
jurídica, passa lá no contrato social que apenas o grupo A vai ser responsável pela administração da empresa. Isso é um pouco problemático, porque se não for bem explicado, bem debatido entre os sócios, pode acabar que apenas os grupos B, C e D, no caso, podem pensar que apenas o grupo A quer ficar dono da empresa, quer gerir tudo, e não é assim. Pode estabelecer que os 4 grupos podem ter direito à sociedade em determinado período de tempo. Geralmente é isso que acontece, por exemplo. Já vi casos de uma empresa aqui em Feira de Santana que são 4 sócios. São parentes, né? Não são irmãos, mas são parentes. Se eu não me engano, são 2 tios e 2 sobrinhos que criaram a empresa. E aí existe um rodízio entre eles, de a cada 2 anos, cada um escolhe um administrador ou administra a empresa. Então, mas isso está ok, isso tudo está explicado no contrato social. Certo? Vamos para o próximo. Sociedade comandita por ações. O capital das empresas que tem sociedade comandita por ações é divididas em ações. Como eu já falei, a ação é uma parte da empresa. Mas a empresa ela não é gerida com os acionistas, e sim por uma pessoa, uma denominação, no caso um administrador, ou uma firma. Então vamos pegar aqui um exemplo de que temos 2 empresas, e aí... 2 empresas não, desculpem, viajei aqui, 2 sócios, e aí esses 2 sócios eles abrem um mercado de ações para a empresa, porque os acionistas compram, recebem o dinheiro, e aí eles escolhem, em comum acordo, um terceiro, pode ser uma pessoa física ou jurídica, para administrar a empresa. Essas responsabilidades sociais correspondem à figura de um diretor, geralmente é um diretor-presidente, que é escolhido para atender essas demandas. É possível que haja mais de um diretor, mas nesse caso a sua nomeação deve acontecer no momento em que a sociedade é constituída. Então, no contrato social, uma sociedade comandita por ações, tem que estar lá, olha, a gente vai ter um diretor, nós vamos ter 2 diretores, 3 diretores, 50 diretores, não importa. Mas esses diretores que serão indicados, eles têm que estar pré-estabelecidos no contrato social. No caso de ser necessário destituir um diretor, isso deverá ser feito através da deliberação dos acionistas no Conselho de Ações, que devem ser representantes de pelo menos 2/3 do capital social total do empreendimento. Vamos supor aqui um caso. Suponhamos que nós temos uma empresa em que temos 3 sócios: sócio A, sócio B e sócio C. E o capital é dividido de forma igualitária. Ou seja, cada um tem 33,33% da empresa. Certo? E aí vamos supor que eu sou o diretor-geral da empresa e após 2 anos, os diretores não estão satisfeitos com o meu trabalho e querem a minha demissão. Só que aí, 2 diretores ou 2 acionistas gostam de mim, querem me dar uma nova oportunidade, e um diretor quer me demitir. Pergunta, eu serei demitido? Não, porque apenas 1/3 do capital, do dono do capital, quer a minha demissão e os outros 2 não querem. Então é dentro do conselho acionista, que nesse caso é um conselho de 3 pessoas, eu não serei demitido. Percebam que eu simplifiquei a questão, mas na vida real não é assim. A gente sabe que dentro de uma empresa existem vários acionistas e eles juntos vão decidir
destino da empresa. Então, vamos pensar que é uma empresa que tem 150 acionistas. Precisaria de 2 terços para poder demitir, então seriam 100 sócios, mais ou menos. Então, precisaria de 100 sócios estarem insatisfeitos com o meu trabalho para que eu seja demitido. Então, assim, é uma situação bem complicada, bem tensa. Mas vamos lá. Mas o importante aqui é entender o conceito de sociedade comandita por ações. A sociedade anônima, SA, e aí eu volto para chamar isso aqui. Também é muito comum no Brasil, tá, gente? Muito comum, muito comum, muito comum, muito comum. É um modelo que se aplica a companhias que se encontram no estágio mais maduro no mercado, haja vista que o capital não se encontra atrelado a nomes, mas sim a ações. É necessário que haja um mínimo de 7 acionistas cujas responsabilidades são divididas de acordo com a sua quantidade de ações. Então, a sociedade anônima é uma sociedade que tem no mínimo 7 acionistas e cada um, de acordo com o número de ações que tem, são responsáveis pela empresa. Um tipo de sociedade que conta com normas e regulamentos mais complexos, de maneira que as organizações que dependem de mais agilidade para a tomada de decisões devem considerar a sociedade limitada. Pode oferecer uma melhor relação custo-benefício. Então, perceba, existe uma coisa muito comum no Brasil hoje de empresas que eram LTDA e se tornaram SA e faliram. Por quê? Porque não compreenderam a diferença entre uma sociedade limitada, em que geralmente as ações são mais rápidas, quanto uma sociedade SA, que a decisão é mais lenta, porque tem que ter o conselho de acionistas, você geralmente não é dono da maior parte das ações da empresa, então muitas empresas faliram porque não entenderam ou não se adaptaram ao seu modelo de gestão para uma SA. O capital social da sociedade anônima pode ser dividido em aberto, negociado na bolsa de valores, que é o que quando a empresa abre seu capital para qualquer um que quiser comprar para arrecadar dinheiro, e aí vários fundos de investimento compram, outras empresas compram, pessoas físicas nós compramos, né, através da bolsa de valores, ou fechado sem negociação na bolsa, ou seja, eu vou abrir ali para as ações, mas eu já sei que tem 5 interessados, esses 5 interessados vão comprar todas as minhas ações, então eu não preciso negociar na bolsa de valores. Mas para poder mostrar isso melhor para vocês aqui, eu vou sair um pouquinho dos slides aqui, eu vou abrir a internet. Eu ia fazer isso aqui nos slides, mas eu acho que é melhor a gente mostrar ao vivo. Deixa eu abrir aqui para vocês. Depende do computador ajudar aqui. Quero mostrar a vocês aqui a bolsa de valores. Tá abrindo, vamos lá. Quando tá vendo, acho que foi. Vamos lá. Cadê? Vou pegar aqui, deixa eu ver. Senão
que acompanha as cotações. Vamos ver se abre aí. Se não abrir, a gente... Aqui, ó. É isso que eu queria mostrar a vocês, ó. Aqui, ó. Percebam. Aqui, ó. Vou pegar um exemplo clássico. Petrobras. Aqui, ó. Petrobras está negociando suas ações na empresa, na Bolsa de Valores, porque ela é um capital, uma empresa de capital, sociedade anônima, com mais de 7 sócios, tem um número de sócios da Petrobras. Ela está negociando uma ação aqui, ó, a 24,32. Está subindo hoje 2,83, ó. Então aqui, ó, sempre que você quiser saber qual empresa SA de capital aberto, basta vir aqui, ó, no site da B3. E aí você sabe, ó, aqui, ó, quais são as empresas que estão mais negociadas hoje. Aqui, ó, tá Via Varejo, Magazine Luiza, ó. São empresas que atendem ao modelo de mais maduro no mercado e que tem mais de 7 acionistas na empresa, certo? Agora vamos fechar aqui. Vamos voltar para a nossa aula. Certo? Então, vamos para o próximo. Vamos para o próximo aí. Sétimo. Sociedade em conta de participação. Sociedade que é formada por 2 ou mais sócios, sem a necessidade de uma firma social e que se dedica, exclusivamente para operações de comércio. Então, empresas de comércio, empresas comerciantes, geralmente quando vão fazer um contrato social, se firma em sociedade em conta de participação. Normalmente, um dos sócios é comerciante e, por ser uma sociedade empresarial que não demanda nenhum tipo de formalização, seu contrato somente afeta os sócios, ou seja, é um contrato feito, um contrato social feito entre sócios que se juntam e formalizam uma sociedade por participação. Ou seja, eu vou ter tanto de participação, X, você vai ter tanto participação, Y, certo? Sociedade cooperativa. Para estabelecer uma sociedade cooperativa, é necessário pelo menos 20 participantes, com bastante democracia, sendo que todos devem respeitar os direitos e deveres daquela sociedade. Os sócios nessa modalidade podem ter suas responsabilidades limitadas ou ilimitadas. Isso se deve ao fato de cada sócio responde somente pelo valor da sua cota, porém, os sócios devem responder solidariamente pelas obrigações da sua empresa. O que eu quero dizer com sociedade cooperativa? Acontece muito em cooperativas de crédito, como por exemplo aqui na Bahia eu só conheço a Cicobi, que é uma empresa que é cooperativa de crédito e já o contrato social deles é sociedade cooperativa, como também as cooperativas de rurais. Por exemplo, aqui em Feira nós temos a cooperativa da Matinha, cooperativa de Ixu, eu acho. Só conheço aqui, e a cooperativa daqui de Feira, do bairro da Lagoa Grande, que são cooperativas rurais, onde 20 participantes estabelecem um contrato social, no caso, e essas pessoas
estabelecem e dão as diretrizes da cooperativa. Só que existem ainda muitos conflitos, principalmente eu falo por experiência própria, né, que eu já prestei consultoria para as cooperativas as cooperativas aqui de feiras rurais, por conta do meu mestrado aqui. Então, existem muitos conflitos entre essas pessoas e acabam que essas 20 pessoas acabam centralizando o poder em uma ou duas pessoas. E isso gera um potencial muito problemático de que essa pessoa, por deter um grande poder, ela se sente dona da cooperativa, ela passa a tomar decisões autoritárias, passa, enfim, uma série de conflitos em que a sociedade cooperativa ela precisa resolver isso de acordo com o que, e aí eu trago essa questão aqui, ó, valor da sua cota. É preciso estabelecer valores em que cada um infere o seu dinheiro e entender que essas pessoas têm que responder de forma solidária, não podem ser obrigadas a responder, certo? Por último, mas não menos importante, a sociedade de advogados. As regras válidas para o tipo de sociedade apontadas acima não se aplicam. A pessoa da ponta gripada é fogo toda hora no nariz, coçando o nariz. Válidas para o tipo de sociedade apontadas acima não se aplicam à sociedade de advogados, o estatuto próprio de advocacia e a ordem dos advogados do Brasil. É a lei 8.096 de 94. Os atos dessa sociedade devem ser registrados na seccional da OAB, ou seja, cada cidade tem a sua seção OAB, e não na junta comercial ou cartório de pessoas jurídicas. É o tipo de sociedade específico para advogados. Então, quando a gente passa para o escritório de advocacia, por exemplo, vê lá Souza Pereira e Mascarenhas Advogados, um exemplo. Essa empresa ela é registrada como uma sociedade de advogados na OAB, não precisa ser registrado na junta comercial, na junta civil, como as outras sociedades, certo? Então, os advogados aí têm uma digamos assim, como é que eu posso dizer, uma particularidade só deles. Seguindo a nossa aula, nós já falamos muito que existem o que é pessoa física, o que é pessoa jurídica, né? Existem, não existem, né? O que são pessoas físicas e pessoas jurídicas. E se tratando especificamente da pessoa jurídica, existem duas classificações de pessoa jurídica. Nós temos a pessoa jurídica de direito público e a pessoa jurídica de direito privado. Então a gente vai ver agora o que são essas duas pessoas. Também possivelmente pergunta de prova. Então fiquem bem atentos quanto a isso, certo? Então, como eu falei, as pessoas jurídicas podem ser pessoas jurídicas de direito público ou de direito privado. As pessoas jurídicas de direito público são classificadas em duas: as internas e as externas. Segundo o artigo 41 do Código Civil, as pessoas jurídicas de direito público interno são a União, ou seja, o governo federal. Quando vocês ouvirem União, são o governo federal, os estados, ou seja, as unidades federativas do Brasil, o Distrito Federal, os territórios, e aqui não sei se vocês sabem, é dividida em 27 territórios de identidade, então cada território de identidade é uma pessoa jurídica de direito público. Aqui, Feira de Santana é denominada, faz parte do território do Portal do Sertão. Então,
O Portal do Sertão é uma pessoa jurídica de direito público. Municípios, então, Feira de Santana, Alagoinhas, Salvador, Simões Filho, enfim, todos são pessoas de jurídicas de direito público e são registradas como pessoas jurídicas de direito público através da prefeitura. Autarquias, por exemplo, a autarquia que geria aqui o Centro Industrial de Subaé, a autarquia que gere o Distrito Industrial de Santo Antônio de Jesus, que gera o Distrito Tecnológico de Ilhéus, universidades, todos são autarquias e são classificadas como pessoas jurídicas de direito público. E demais entidades de caráter público que a lei assim define. Já as pessoas de direito público externo são os estados estrangeiros e todas as pessoas que forem regidas pelo direito internacional público, como por exemplo o caso da ONU, Organização das Nações Unidas, e a OMC, a Organização Mundial do Comércio. Então, só recapitulando, são daqui do Brasil. Então, governo, estado, município, distrito, autarquia, e os externos são principalmente os chamados estrangeiros, como por exemplo os países estrangeiros, a Organização das Nações Unidas, a Organização Mundial do Comércio, o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, o Central Europeu, o Banco Central dos Estados Unidos, que é chamado de Fed, todas elas são pessoas jurídicas de direito público externas, porque estão além das nossas fronteiras, certo? E as pessoas jurídicas de direito privado, no âmbito do direito privado, as pessoas jurídicas podem ser associações, por exemplo, associações de bairro, associações de rurais privadas, associações de jogadores, associações de metalúrgicos, sindicatos, todas elas são pessoas de direito privado. Sociedades, por exemplo, deixa eu ver, por exemplo, a Sociedade Viva Cazuza, que é uma sociedade no Rio de Janeiro que cuida de pessoas doentes com vírus do HIV, é uma pessoa jurídica de direito privado. Deixa eu ver. Fundações, como por exemplo a Fundação Bradesco, é uma fundação privada. A fundação daqui, a Fundação Senhor dos Passos, aqui em Feira de Santana, também é uma fundação privada, uma pessoa jurídica de direito privado, porque não pertence ao governo, pertence a uma organização privada. Organizações religiosas, por exemplo, as igrejas evangélicas são pessoas jurídicas de direito privado, a Igreja Católica, os terreiros são pessoas jurídicas também de direito privado, as organizações ubandistas também, todas as organizações religiosas são pessoas jurídicas de direito privado, desde que sejam devidamente registradas. Partidos políticos, todos os partidos políticos, por mais que eles atuem na esfera pública, desculpem, eles são pessoas jurídicas de direito privado porque são associações realmente fundadas por uma pessoa. E não são, para você entrar, precisa de um determinado acesso, né? As associações se caracterizam pela reunião de pessoas com fim não lucrativo, como eu já disse, associações de bairro, associações de jogadores, associações de sindicatos, enfim. Se bem que os sindicatos querem lucro, né? Mas enfim, isso aqui é uma outra história. Sociedades se caracterizam pelo intuito do lucro. Aqui elas
possam sobreviver. E aqui também entra a questão das empresas, que eu tinha esquecido. As sociedades, as novas sociedades que eu falei alguns minutos atrás também servem como pessoa jurídica de direito privado e podem adotar vários regimes. Sociedades por cota, de responsabilidade limitada, sociedade anônima, etc. As fundações, geralmente, elas são atividades sem fins lucrativos, mas também tem fundações que visam lucro, por exemplo, a Fundação Progresso, a Fundação Bradesco, elas visam lucro, e organizações religiosas que são sem fins lucrativos, e partidos políticos também devem ser enquadrados em fins não lucrativos, mas a gente sabe como é a questão daqui do Brasil, né? Então a gente não precisa nem eu dizer aqui para vocês. Vale de novo ressaltar que as sociedades podem ser simples ou empresárias. Sociedades simples exploram atividades intelectuais, científicas, literárias ou artísticas. Já as sociedades empresárias, conforme o artigo 966 do Código Civil Brasileiro, são aquelas sociedades que desempenham uma atividade econômica voltada para a produção e circulação de bens e serviços. Até aí tudo ok. As fundações, por sua vez, surgem quando é atribuída a personalidade jurídica a determinado patrimônio para realizar determinado fim ilícito. Por exemplo, a fundação daqui, Senhor dos Passos, é uma fundação ligada à Igreja Católica, no caso a Igreja da Senhor dos Passos, que é muito famosa aqui em Feira, e ela é atribuída a determinar a função de cuidar do patrimônio. E aí, quando eu falo patrimônio, é o patrimônio físico da igreja, ela que é responsável pela manutenção da igreja, pela manutenção das casas de retiro da fundação, que também possuem uma casa de retiro e de eventos, que você faz, que se fazem muitos eventos aqui, acabei me perdendo, que se faz muitos eventos aqui em Feira, ligados à Igreja Católica, então é responsável pela manutenção, pelas pinturas, de forma a conservar aquele patrimônio, né? Então é uma curadora, estava procurando a palavra, é uma curadora da igreja, certo? E por fim, meus senhores, estamos aí na nossa meia hora final de aula. Vamos falar do contrato social. Eu falei há alguns minutos atrás, principalmente quando foi da questão da sociedade, que tudo deveria ser registrado no contrato social. Para quem já sabe o que é contrato social, a percepção talvez tenha ficado mais clara do que é. Mas como eu não tenho esse contato com vocês e não sei a realidade de cada um, para quem não sabe o que é um contrato social, a explicação ficou meio codificado, na verdade, meio difícil de entender. Então, por isso que eu deixei o contrato social já aqui para a parte final, porque aí eu vou começar a falar e aí vocês vão recapitulando do que eu falei de sociedade e vocês vão entender. E de pessoa física também. Lembra quando eu falei que a pessoa física é toda aquela que possui um registro de identidade, um CPF, e que a pessoa jurídica é através do CNPJ que ela nasce? Pronto. O contrato social é a certidão de nascimento da pessoa jurídica. Não basta apenas ela ter o registro do CNPJ para que a empresa nasceu. Ela nasce de forma específica com o contrato social. Então, o professor que me dizia que o CNPJ era o parto,
e o contrato social era a certidão de nascimento, e eu concordo com ele. O parto é o CNPJ, quando você cria o CNPJ, a gente já viu que cria o CNPJ. O contrato social é o registro de nascimento, a carteira de identidade, porque tudo vai estar ali. Tudo que você pensar da empresa, quando ela nasce, ela tem que estar naquele contrato social. Então aí, ó, como eu falei, costuma-se dizer que o contrato social para uma pessoa jurídica é o mesmo que uma certidão de nascimento para a pessoa física. O contrato social nada mais é do que um documento onde constam as regras e as condições sob as quais a empresa funcionará e onde estão estabelecidos, presta atenção, os direitos de cada um, as obrigações que compõem a sociedade. A sociedade constitui-se mediante contrato escrito e esse público depende do que, professor? Da natureza da empresa. Se a empresa for privada, o contrato social ele é privado. Se a empresa é pública, geralmente o contrato social é público. Que além das cláusulas estipuladas pelas partes, ou seja, pelos sócios que criam a empresa, ela obrigatoriamente tem que mencionar. Primeira coisa, o nome da empresa, a nacionalidade da empresa, ou desculpem. Volta. Tem que pensar. Tem que mencionar o nome dos sócios, a nacionalidade dos sócios, o estado civil dos sócios, a profissão dos sócios e a sua residência. Se pessoas forem naturais e afirmam a denominação, ou seja, vamos voltar a ser, as pessoas são naturais do Brasil também. Se a firma vai ser do Brasil, ou qual vai ser a denominação dela, a nacionalidade da firma, sede dos sócios, se for uma pessoa jurídica. A denominação, ou seja, do que a empresa vai ser denominada, o nome dela, no caso, o objeto, ou seja, o que é que vai ser a empresa, sede, qual vai ser a sede da empresa, e o prazo da sociedade. Muitas vezes, a gente coloca que a sociedade vai ter um prazo de 5 anos. Então, aquele contrato social vai ser válido por 5 anos. Professor, a gente não sabe quantos. A gente pode botar a sociedade tempo ilimitado e depois sociedade ser rompida. Isso pode acontecer? Pode. Aí o que você tem que fazer? Um novo contrato social para a empresa. Então, geralmente quando bota-se prazo de sociedade, bota-se prazo ilimitado. Que a gente não sabe quanto tempo vai durar. Caso a sociedade se rompa, você automaticamente faz um novo contrato social. O terceiro item é o capital da sociedade, ou seja, quanto cada societário vai investir naquela empresa. Expresso em moeda corrente, então, presta atenção. Se a empresa for do Brasil, tem que ser expresso em real. Se a empresa for aberta nos Estados Unidos, tem que ser em dólar. Se a empresa for aberta no Japão, tem que ser em iene. Se a empresa for na Europa, tem que ser em euro. E assim sucessivamente. Podendo compreender qualquer espécie de bens suscetíveis de avaliação pecuniária. O que eu quero dizer com bem de avaliação pecuniária? Dentro do capital da sociedade, o cara pode dizer lá, olha, eu estou entrando com o terreno. Minha participação na empresa vai ser o terreno que eu vou dar para construir a empresa. Aquele terreno é avaliado em algum valor. Então, coloca lá, faz uma avaliação de quanto vale aquele terreno, os órgãos responsáveis e coloca no contrato social. Deixa eu ver aqui, gente, foi os almofadas que estavam aqui. A cota de cada sócio no capital social. Ou seja, vamos lá, se o capital é de 100 mil, para abrir uma empresa, eu vou ter 20%, ou seja, eu vou ter 20 mil. Outro vai ter 50%, 50 mil. E o modo pelo qual aquele capital vai ser realizado, ou seja, vai ser em dinheiro, vai ser em terreno, vai ser em
aplicações, vai ser em maquinários, vai ser em galpões, tudo tem que estar lá. As prestações é que se obriga o sócio, cuja contribuição consiste em serviços, ou seja, o que é que cada sócio vai ser responsável. As pessoas naturais incumbidas da administração da sociedade, seus poderes e atribuições, ou seja, que é o organograma da empresa, quem vai ser responsável pelo quê, se um sócio vai ser presidente, outro vai ser diretor financeiro, outro vai ser diretor comercial, outro vai ser diretor administrativo. A participação de cada sócio nos lucros e perdas, ou seja, se eu tenho 20% da empresa, eu tenho direito a 20% dos lucros e a 20% das perdas. Se eu tenho 50%, eu vou ter 50% dos lucros e 50% das perdas. Basicamente isso. E se os sócios respondem ou não pelas obrigações, lembre das sociedades que eu falei. Se for uma sociedade comanditária das populações, um vai ser responsável por obrigação fiscal, o outro não. Então, sucessivamente, tá certo? Os tipos de contrato social. Como eu falei, tem um contrato de sociedade limitada, que é o contrato da empresa de sociedade limitada, que leva em consideração as regras desse regime, podendo ser alterado se necessário. O contrato do empresário individual, que lembrem quando eu falei que era quando apenas uma única pessoa cria uma empresa, que ele é chamado de empresário individual, então é aqui, ó. Chama-se requerimento de empresário e nada mais é do que um formulário estabelecido pelo governo federal para ser utilizado como um substituto do contrato social nas empresas que forem abertas na modalidade de empresário individual. O requerimento tem uma desvantagem, que ele não pode ser alterado. Então, por exemplo, se eu sou um empresário individual e eu depois quero fazer uma sociedade, eu tenho que fazer um novo contrato social. Eu não posso mudar aquele contrato de sociedade individual. E tem que pedir o cancelamento do contrato de empresário individual. Contrato para EIRELI, que é a empresa de responsabilidade limitada, que é chamado de ato constitutivo, e serve aos mesmos propósitos já citados contrato social e requerimento. Neste documento será possível incluir cláusulas extras e adequadas para o uso da empresa. A sua diferença em relação ao contrato social está nas cláusulas padrões. E aí, ó, o que é um EIRELI, que eu falei aqui, especialização sobre. Opa, leita quase não sai. A empresa individual de responsabilidade limitada, que é uma pessoa jurídica de responsabilidade limitada, e o empresário não responde com seus recursos pessoais. Opa, peraí, ó. Vamos corrigir aqui, que o professor não é um analfabeto. Não responde com seus recursos pessoais, nos casos de débito da empresa, mas pode se enquadrar nessa categoria o capital social da empresa. Deve estar integralizado a no mínimo 100 vezes o valor do salário mínimo vigente, que é a garantia de pagamento aos fornecedores da empresa. Então, ó, por exemplo, se eu faço uma empresa de responsabilidade ilimitada, o meu capital social da empresa tem que ser, no mínimo, 100 vezes o valor do salário mínimo. Então, hoje o salário mínimo, vamos arredondar para R$1.000. Se eu fizer uma EIRELI, meu capital social tem que ser, no mínimo, R$100.000. Por quê? É a garantia de pagamento aos fornecedores da empresa, caso a empresa venha entrar em processo de falência. Uma pessoa física poderá formar apenas uma única EIRELI. Caso queira abrir um novo negócio, o empresário individual deverá montar uma sociedade e dissolver a empresa individual que possui para abrir outra. E isso dá um trabalho, gente. Para você fechar uma empresa hoje, você demora praticamente uns 4 a 5 meses. E para poder abrir, também mais ou menos essa pegada aí. 5 meses, 6 meses. Bem que o governo agora está tentando modificar isso para ser mais rápido. Mas é bem complicado abrir empresa aqui no Brasil. Pra você ter ideia, por exemplo, na Nova Zelândia você demora 24 horas para abrir uma empresa. Na Austrália, 2 dias, 3 dias. Realmente nos Estados Unidos, uns 3 ou 4 dias também. E aqui no Brasil, não. Você demora quase 6 meses.
Por fim, a nossa parte final da aula, classificações das empresas, por ramos e atividades. Elas são indústrias industriais, comerciais e prestação de serviços. As empresas comerciais são empresas que efetuam compra e venda de mercadorias, e elas podem ser atacadistas, que são comércios de grandes quantidades, e varejistas, que são revendedores de produtos finais, ou de produtos industriais para o consumidor final, desculpe. A indústria, que é o mesmo sistema de compra e venda de mercadorias, porém a mercadoria inicial adquirida é chamada de matéria-prima, utilizada na fabricação do produto final que será vendido para o comércio ou outras empresas. Então, qual a diferença de comércio para a indústria? O comércio ele só vende. A indústria ela compra uma matéria-prima, transforma e vende aquele produto. O comércio não. O comércio já tem a mercadoria pronta, que ele compra e vende. Prestação de serviços é a oferta de prestação de serviços para pessoas físicas ou jurídicas. Não são vedadas a essas empresas de comercializar produtos como forma complementar de serviço. No que é a indústria de prestação de serviço, uma indústria de consultoria, uma indústria de salão de beleza, enfim, uma série de coisas aí. E por fim, chegamos ao MEI, microempreendedor individual. O que é esse bendito MEI? É quando o empresário opta por exercer suas atividades de forma isolada, sem se unir em sociedade e sem se unir na empresa de responsabilidade limitada. Não há limitação na responsabilidade pelas dívidas da empresa, sendo que os bens do empresário não se distinguem dos bens empresariais, são a mesma coisa, no caso, na necessidade de quitação de dívidas. Como eu posso participar do MEI? A empresa deve faturar no máximo 81 mil anual. Esse valor hoje já subiu, se eu não me engano, subiu para 88 mil agora, anual. O proprietário não pode participar de outra sociedade. Eu devo possuir apenas um estabelecimento e um funcionário. Para você ser microempreendedor individual, é isso aí. Você tem que ter um estabelecimento só, sem filial, um funcionário e faturar no máximo 88 mil por ano. Para ser registrado como microempreendedor individual, a área de atuação do profissional precisa estar na lista oficial da categoria, já que o MEI foi criado com o objetivo de regularizar a situação de profissionais informais. Então aí, pagamento. Como é que eu viro o MEI? Depois que eu virar MEI, quanto é que custa? Aí eu tenho que pagar todo mês o Simples Nacional, Se eu sou um MEI de comércio ou de indústria, eu pago R$ 53,25. Se eu tenho uma prestação de serviços, eu pago R$ 57,25 por mês. E se eu tenho um comércio e serviços juntos, eu tenho R$ 58,25. Quais são os benefícios do MEI? Se você for MEI, você tem direito ao auxílio maternidade. Se você for mulher, direito a afastamento remunerado por problema de saúde. Então, se eu fico doente, se eu tenho um acidente, alguma outra coisa, aí eu posso ser afastado por motivo de saúde e receber o salário. Eu tenho aposentadoria e eu sou enquadrado no Simples Nacional e fico isento dos tributos federais, como imposto de renda, PIS, COFINS, IPI e CSLL. Isso aqui, volto a repetir, isso aqui, não se preocupem, porque nós vai. Como formalizar um MEI? O registro como microempreendedor individual é um processo simples e menos burocrático e é todo feito online. São basicamente 7 passos a serem seguidos e que vão informar sobre a abertura até a confecção da nota fiscal. Isso aqui também, volto a repetir, veremos próxima aula. Após essas etapas, de forma rápida e fácil, você já terá todos os documentos necessários para começar a exercer sua atividade. Vamos ver aqui quais são os passos necessários.
Primeiro passo, ó. Confira o que diz a Lei Complementar número 128 de 2008 e quais são os critérios exigidos para que o empreendedor se enquadre como microempreendedor individual. Depois, para certificar que seu negócio se enquadra nas ocupações autorizadas, consulte as ideias do negócio do SEBRAE, que é o Serviço Brasileiro de Apoio ao Microempreendedor Individual, e é um órgão extremamente importante para se você quiser ser e-mail. Se você tiver qualquer dúvida, você pode consultar o SEBRAE para verificar se a sua atividade pode ser enquadrada como um MEI. E para evitar problemas futuros com a fiscalização, consulte a prefeitura de seu município a respeito da viabilidade do exercício de sua atividade no endereço que pretende. Então, muitas vezes você quer fazer uma atividade, mas a prefeitura, a atividade se enquadra como MEI, mas a prefeitura de sua cidade não libera. Então é importante ter esse feedback. Vamos lá. Ó. Segundo passo, faça seu cadastro na plataforma.gov.br. Depois, inicie sua inscrição como MEI no portal do empreendedor. Para inscrição, na página que abrirá, informe os dados da sua conta Brasil Cidadão. Autorize o acesso de seus dados pelo portal do empreendedor. Caso solicitado, informe o número do título, o número do recibo de sua declaração de imposto de renda ou do título de eleitor. Informe o número do seu telefone celular e o código vai ser enviado para você e confira os dados carregados no sistema e preste as informações solicitadas. Quarto passo, você coloca o nome fantasia da sua empresa. E aí uma dica, para escolher o nome fantasia da sua empresa, conheça o seu público-alvo, reflita seu nome inovador, se não é ligado a modismo, e evite ser muito regional. Tudo isso aliado à identidade visual e às estratégias de marketing contribui para o sucesso do investimento. Então vamos lá, se eu vou criar uma empresa de cabelo, eu não vou botar longa trança do Rei Careca. Não tem cabimento, né, um negócio desse. Então pense no nome direitinho, um nome que seja atrativo e tal, e o SEBRAE ajuda muito nisso. Marque as atividades que vai realizar lá no portal, dentre as remetidas pelo MEI, e preencha como ocupação principal aquela que você mais vai exercer. Então, lá no site vai ter ocupação principal, marque suas atividades, tal, aí você marca, depois vai ter lá, qual a sua ocupação principal, aí você marca de acordo com suas opções que você marcou. Depois você preenche onde vai atuar, se vai ser na sua casa, endereço comercial, como ambulante, porta a porta, via internet, entre outros. E é permitido até 15 atividades secundárias. Então você pode botar a sua principal mais 15 secundárias. Quinto passo, coloque o CEP do seu endereço residencial e o CEP de onde vai atuar a sua empresa. Sexto passo, faça uma revisão, incluindo as declarações, tal, optar pelo simples, marque todas as opções e concorde pelo simples. E depois digite o código de confirmação que você vai receber no celular em formato. Feito isso, você vai ter acesso ao certificado de condição de microempreendedor individual, que já vai conter o seu CNPJ, o seu registro na junta comercial e o alvará de funcionamento. Em caso de dúvidas, entre em contato com o SEBRAE. E por último, os documentos que comprovem a formalização do MEI. Certificado de condição de microempreendedor individual, que vai comprovar que você é MEI. O boleto de pagamento mensal, que é chamado de DAS, que é o documento para o pagamento da contribuição mensal devida pelo MEI, e aí vai de acordo com aqui, com esses valores aqui que a gente já viu, esses valores aqui. Vamos lá passar. E o relatório mensal de receitas brutas, que será um de cada vez. Não é obrigatório, mas o modelo para o registro das receitas mensais é importante para auxiliar a fazer uma declaração anual simplificada. O DAZN, certo? Então, senhores, o que nós vimos hoje
Nós vimos a constituição empresarial, nós vimos do que é que a empresa se constitui. Lembra o que é uma empresa, a sua definição, as suas definições de normas contábeis. Nós vimos os tipos de sociedade, o que é uma sociedade. Nós vimos que tem a sociedade limitada, uma sociedade por ações. Nós vimos o que é ações. Nós vimos a diferença entre empresário, sócio e acionista. Vimos também o que é uma pessoa jurídica de direito público. São divididos em pessoas jurídicas externas e internas. As internas são do nosso país, estados, o governo, as autarquias, prefeituras, municípios. Nós vimos as externas, que são os órgãos internacionais, os países internacionais, a Organização Nacional, a Organização das Nações Unidas, desculpem, a OMC, o Fundo Monetário Internacional. Nós vimos as pessoas jurídicas de direito privado, que são que as associações de bairro, os partidos políticos, as organizações religiosas, as associações de crédito rural, associações rurais. Nós vimos o que é um contrato social, que é o que? A certidão de nascimento da empresa. Nós vimos as modalidades de empresas, as classificações dela, né? A industrial, comercial, prestação de serviço, as modalidades de empresas, que são limitada, não ilimitada. Nós vimos o que é um microempreendedor individual. Nós vimos o que é que precisa para ser enquadrado no microempreendedor individual. Nós vimos que precisa faturar até 88 mil, ter só um funcionário, ter só apenas uma residência. Nós vimos tudo isso e também vimos essa lista de exercícios que vai estar anexada na aula de vocês. É uma lista de acho que tem 5, acho que tem entre 5 e 10 questões, eu não me lembro agora quantas questões são, mas são entre 5 e 10, tá certo? Vocês respondem, mandam para mim de novo, nós vamos ter um momento de tirar dúvidas também, que vai ser repassado para vocês juntamente com a coordenação. Ressalto novamente aquilo que eu já disse no início da aula, há alguns minutos atrás, da importância de vocês fazerem a lista de exercícios para vocês tirarem dúvidas, uma vez que nessa modalidade EAD nós não estamos em sala de aula o tempo todo, então é importante vocês responderem essa lista de exercícios e ter um momento de tirar dúvida com o professor para não ter complicações na hora da prova, certo? Então, respondam esses exercícios, eu estou sempre por aqui no WhatsApp, vocês veem que eu sou bem ativo, então, qualquer dúvida, professor, estou com dúvida nessa questão aqui, até fala do horário de tirar dúvidas, se vocês quiserem também, estou disponível, para que vocês tirem dúvida, para a gente construir esse exercício, esse conhecimento, tá certo? Como eu falei, essa primeira aula é uma aula mais conceitual, mais embasada teoricamente, em prática. Então é importante vocês terem uma compreensão muito boa dessa aula, porque senão as próximas aulas vocês terão dificuldade, vão ter que retornar aqui, porque o tempo todo puxando com links dessa aula de hoje nas próximas, tá certo? Então, na próxima aula, o que a gente vai ver? Quais são os documentos fiscais da empresa. Nós vamos ver nota fiscal, os livros fiscais, vamos ver aí as especificidades de cada um, vamos ver a importância, o que é que pode fazer, o que é que pode não fazer, o que é que contém uma nota fiscal, o que é que não contém. Então, vai ser uma aula também bem tensa, bem importante, então prestem muita atenção na nossa próxima aula, que é uma aula bem densa mesmo, é bem importante. Vamos ver também os tributos fiscais, o que é PIS, o que é COFINS, o que é ICMS, o que é ICMS, o que é ISSS, IOF, nós vamos ver tudo isso
na nossa próxima aula, tá certo? E lembrando também, próxima aula também vai ter uma lista de exercícios para que vocês aprendam, que vocês consigam compreender melhor o conteúdo, tá certo? E por fim, aqui, parecem iguais, mas todas são diferentes, especiais, tal como esta semana que está começando. Então, desejo a todos uma boa semana. Espero que essa aula sirva para que vocês despertem curiosidade nessa área, né, de uma empresa que é muito importante, a área contábil, assim como a área financeira que nós vimos no módulo anterior. Essa aula é muito importante e que vocês consigam pelo menos compreender os conceitos básicos para levar para a vida de vocês. Acho que a nossa função como professor é justamente essa, de tentar facilitar o máximo possível o conteúdo de vocês, e essa é a minha missão aqui. A gente vai se adaptando, né, às aulas EAD, não é uma coisa, não é uma coisa fácil para a gente, porque muitas vezes a gente se perde, a nossa mente ela desfoca, porque a gente não está naquela energia da sala de aula, que a gente consegue ver os rostos de vocês, consegue ver se você está aprendendo, se você não está aprendendo, se você está entendendo ou não está entendendo. Então, assim, a aula EAD, ela tem essa dificuldade, mas a gente vai tentando facilitar o máximo possível para vocês, tá certo? Então, boa semana a todos, Deus abençoe vocês e a gente se vê na nossa próxima aula, tá certo? Na verdade, a gente se vê antes, no momento de tirar dúvidas do assunto da lista de exercícios, tá certo? Deus abençoe a todos e até a próxima.